Fala aí, torcedor do Timão, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora com as últimas informações do Corinthians, central do mercado. Corinthians querendo fazer contratações, bora ver tudo nesse vídeo. Savarino do Botafogo chegando aqui no Timão, você aprova essa contratação? Também tem informação sobre o Marcelo Paz, que é o novo diretor do Timão. Agora, sem mais enrolações, bora ver as últimas novidades do Timão, pessoal. A primeira contratação do Corinthians aí para a próxima temporada não foi para reforçar o time, pelo menos não dentro de campo, né? O Marcelo Paz é o mais novo executivo de futebol do clube. E qual que vai ser exatamente a função dele lá, Pedro? Olha, Jodá, ele será o responsável pelas negociações, renovações e até os assuntos mais delicados dos bastidores do time, como, por exemplo, o transfer ban. E a gente preparou um resumo da trajetória do Marcelo Paz lá no Fortaleza. Opa, vamos acompanhar. Bora. Marcelo Cunha da Paz tem 42 anos e nasceu em Fortaleza. É administrador de empresas e gestor de futebol. Ele chamou atenção por ser um dos principais protagonistas na reconstrução do Fortaleza. Marcelo Paz chegou ao Leão do Pici em 2015 e ficou lá por 11 anos, sempre subindo de cargo em cargo. Foi diretor de futebol, vice-presidente, presidente e até o CEO da SAF do Fortaleza. Ele é o grande nome por trás da evolução de uma equipe que saiu da terceira divisão nacional, chegou até a elite e se consolidou como uma potência do futebol no país. Do Fortaleza! Foram 7 anos seguidos na Série A do Brasileirão. Virou exemplo de planejamento e gestão, que se transformaram em taças. Entre elas, 3 Copas do Nordeste e um inédito G4 no Campeonato Brasileiro de 2021. O sucesso do trabalho também foi premiado com 3 participações na Libertadores e até um vice-campeonato da Copa Sul-Americana. Feitos que transformaram o dirigente em ídolo da torcida. O Fortaleza classificou o Marcelo Paz na postagem de despedida como o maior dirigente da história centenária do clube. Mas entre tantas conquistas, a despedida foi amarga. Marcelo Paz deixou o Fortaleza na Série B do Brasileirão. É um duro golpe pro estado do Ceará, né? E no Corinthians, o dirigente chega com objetivos claros: reconstruir e criar processos para o clube que tem sofrido com crises nos bastidores e problemas de gestão. E ele traz uma visão diferente de gestão? O que muda no Corinthians? Jodá, ele tem os dois lados, a vivência nos dois lados. No Fortaleza, ele conviveu muito como conselheiro, como diretor de futebol, como a gente trouxe nessa reportagem, e tem aquele tato com o vestiário. Então ele chega para ser a função exatamente que o Fabinho Soldado tinha, mas com mais interlocução com o Parque São Jorge, que é o que tanto desagradava as pessoas. O motivo que fez o Fabinho Soldado sair foi esse problema com o Parque São Jorge. O Memphis Depay falou disso em algumas entrevistas coletivas, entrevistas depois do título. Então ele chega para resolver esses problemas. O Parque São Jorge é o lado político do Corinthians, né? Quando a gente fala assim, em resumo é isso, exatamente. Né? E Maicon e Angileri, contratos acabando, será que ficam, renovam? Vai ter que lidar com isso. Exatamente. São os primeiros problemas que ele tem para resolver, porque o contrato do Maicon e do Angileri terminam agora, na virada do dia 31 para o dia 1º. O Corinthians deseja a permanência desses 2 jogadores, principalmente do Maicon. Então, ele não chegou ainda, Jodá, mas ele já está ali naquelas reuniões virtuais, entendendo todo o cenário do Corinthians. O Maicon e o Angileri, por conta do contrato acabar nessa semana, são as primeiras prioridades desse novo CEO, novo executivo, né? Perfeito. Gente, eu confesso para vocês que, pelo menos para mim, saiu melhor do que encomenda. Saiu melhor do que a gente imaginava inicialmente. É claro que o Bruno Spindel, como eu já disse nos vídeos anteriores, é um profissional de mercado, é um cara que participou de uma gestão muito exitosa do Flamengo, desde a época do Eduardo Bandeira de Melo, ganhando um protagonismo maior na gestão Rodolfo Landim. E o Bruno Spindel era realmente o favorito. Cheguei a citar para vocês que ele estava acertado, e estava. O Thiago Salazar da Gazeta revela até que já tinha passagem comprada pelo clube para que o Spindel chegasse em São Paulo. Quando a gente foi surpreendido, na manhã deste sábado, de que o Spindel emite uma nota oficial dizendo que ali encerrava as tratativas. E aí depois a gente veio a saber de que o Corinthians demorou um pouco para enviar o contrato para ele, enfim, entendendo também
o Spindle, que o Corinthians procurava outros profissionais de mercado. Não sei se ele entendeu que daqui a pouco se sentiu desvalorizado no processo e acabou encerrando as tratativas. Talvez até por alguma outra ideia de carreira, né? Ele aceitou conversar, ele realmente acertou salário, condições, estava tudo certo. E aí o Corinthians demorou ali, né, um pouco, que eu também acho uma barbeiragem, né? Se você quer, a menos que o Corinthians já estava visando outras situações. Aí tudo bem, aí você... Não, peraí, aquela última... Sabe aquele último sinal que alguém dá assim, não, peraí, não aperta o enter aí. Deixa eu consultar esse cara aqui, depois você dá uma segurada até o meio-dia aí pra gente ver se a gente consegue uma outra coisa, a menos que isso tenha acontecido. E se aconteceu, que bom, que bom. Repito, não vou desmerecer agora o Bruno Spindle e a sua carreira. Mas, cara, o Corinthians acertou demais, na minha opinião. Ele trouxe para mim o melhor profissional de mercado que ele poderia trazer. Claro, se você colocar aí os homens fortes de futebol dos últimos tempos, você vai colocar, né, o Rodrigo Caetano, que está na seleção, você tem o Alexandre Matos, que está no Santos, você tem grandes executivos, né, de futebol. O Marcelo Paz, ele foi presidente do Fortaleza, dentro de um clube associativo inicialmente, e depois ele participa de uma transição, primeiro, de uma gestão remunerada e profissional. Toda a gestão do Fortaleza ela foi profissionalizada, e ele migra, depois que ele encerra o mandato como presidente remunerado. Ele era um dos poucos, se não o único, tá? Presidente de clube remunerado para poder exercer a sua função, algo que eu defendo há muito tempo. O presidente ele lida com muitas cifras, com muita responsabilidade, tem que ter responsabilidade fiscal, inclusive. Então, esqueçam essa coisa de abnegado, o cara cuida do clube porque ele ama, aí o cara abandona a sua empresa, a sua família, vive 100% para o clube e, infelizmente, dentro do país do jeitinho, a gente já viu muitos presidentes se locupletarem, se beneficiarem desse cargo para situações escusas. No caso do Fortaleza, eles decidiram, não, o presidente ele tem que ser bem remunerado, inclusive, para que, evidentemente, ele tenha toda a sua disposição, toda a sua, todo o seu tempo, toda a sua dedicação voltada para o clube. E mais do que isso, aí ele vira um presidente remunerado e depois, na transformação do modelo de SAF do Fortaleza, ele se torna um CEO, que é justamente o cara que comanda o futebol, que comanda a parte operacional do clube. E, cara, o Marcelo Paz, um diretor de futebol lá atrás, quando o Fortaleza estava na Série C, a virar presidente do clube e depois presidente remunerado e CEO, ele participou de uma das maiores transformações da história do futebol brasileiro. Cara, a gente viu o Fortaleza sair de uma Série C, de estruturas precárias, de condições assim inacreditáveis, dentro de um mercado que é o futebol do Nordeste, que não tem a maior visibilidade, que não tem os maiores investimentos, que tem uma dificuldade logística, inclusive, são os clubes que mais viajam. E, cara, ele simplesmente transformou esse clube num protagonismo surreal. O que a gente viu acontecer com Fortaleza nos últimos anos é um case de sucesso. E muito por obra desse cara. Esse cara botou o Fortaleza no mapa do futebol com 3 títulos da Copa do Nordeste, com título da Série B, ele passa da Série C para a Série B, aí o título da Série B já como presidente. Na Série A, ele não se torna apenas um figurante, ele chega a classificar o time para Libertadores em 2 oportunidades. Em 2 oportunidades ele classifica da fase de grupos para oitavas de final. Vice de Sul-Americana, que seria um título enorme, mas acaba perdendo na final. Técnicos longevos, como o Rogério Ceni e depois Juan Pablo Vojvoda. Ele fez toda uma reestruturação do PC, o centro de treinamentos. Ele investiu no futebol feminino, categoria de base, montou equipes assim, com aquela linha metodológica de um futebol, de jogadores competitivos, com fome, que compraram a ideia do clube e com isso conseguiram ótimos resultados. Mesmo no ano lá que foi, se eu não me engano, 2022,
em que o Fortaleza era dito como rebaixado, estava na lanterna, de repente ele faz um segundo turno que classifica para a Libertadores, negócio inacreditável. Numa recuperação com uma janela muito bem feita no meio do ano. Ou seja, tem visão, tem expertise, tem conhecimento, tem uma visão macro da coisa, não apenas no futebol, mas estrutural. A gente está falando de um profissional de mercado dos mais qualificados que, assim, dos últimos anos no futebol brasileiro. Para quem está dizendo, eu estou vendo aí alguma repercussão na rede social, poxa, ele acabou rebaixado com o Fortaleza. Gente, vamos lá, né? A gente vai olhar essa parte. O Fortaleza cometeu alguns erros esse ano. Eu acho que o Fortaleza, e ele até ao se despedir do torcedor do Fortaleza, ele cita isso, de que, cara, em algum momento você transforma tanto o clube que a exigência passa a ser maior. E aí, quando você não consegue manter o mesmo nível ou até mesmo subir essa régua, você tem que entender que o ciclo encerrou. Foi o argumento que ele usou para se despedir do torcedor e seguir a sua vida como profissional de outro clube, no caso o Corinthians agora. E faz sentido, porque o Fortaleza em algum momento, a gente ficou, não só a gente, né, mídia, crônica, futebol brasileiro, contexto do Brasil, mas o próprio torcedor do Fortaleza ficou exigente com o time. Um time que até pouquíssimo tempo atrás, cara, pouquíssimos anos, estava aí numa cena de ostracismo, né? Disputava uma Série C, uma Série B, voltava para a Série C, era um clube com seríssimas limitações. De repente ele ganha um status, como aconteceu com o Mirassol agora, por exemplo, né? Vamos ver a constância e a regularidade do Mirassol, porque o Fortaleza conseguiu isso, mesmo que tenha caído agora para a Série B, é um clube estruturado. Pode voltar e depois figurar mais alguns anos na Série A, não tem problema nenhum, isso acontece, é normal, os grandes caem. E o Fortaleza já é um grande do futebol brasileiro. Pode não estar naqueles 12 times grandes, né, que você tenha títulos mais representativos e tal, mas, cara, é um time que está ali muitas vezes com capacidade até de pegar G4, G6, entre os 10 primeiros com certeza, disputando competições continentais. Foi isso que o Fortaleza criou. E o torcedor, em algum momento, esperou algo mais. E aí, quando você espera algo mais, a cobrança vem. E aí eu acho que o Fortaleza errou nos últimos anos em se achar o novo rico, sabe? Tipo assim, não, agora então nós vamos... E mudou o perfil de contratação. Agora nós vamos contratar jogadores mais badalados. E aí começou a pegar jogador de Palmeiras, jogador de Flamengo, jogador de Europa e tal. E esses caras... alguns renderam, outros nem tanto, mas eu acho que o perfil, ao ser modificado, ele distanciou um pouco da história positiva, da história vitoriosa que o Fortaleza construiu nos últimos anos. Eu estou falando mais do Fortaleza do que do Corinthians nesse vídeo, mas que é para vocês entenderem a jornada, a trajetória, o que Marcelo Paes conseguiu no futebol brasileiro a ponto de ser lembrado pelo Corinthians e a ponto de eu entender que foi a melhor contratação possível. Nós estamos falando de um cara que chega e ele tem o domínio do todo. Do todo. O Marcelo Paes poderia seguramente ser um presidente da CBF hoje. Pelo conhecimento que ele tem em todas as áreas. Direito esportivo, direitos televisivos, de categoria de base, profissionalização, de investimento, estrutura. Ele tem um conhecimento macro. Cara, é tudo que o Corinthians estava precisando. Porque assim, ok, você pode ter um cara mais voltado para a função específica, para o ofício, que era o caso do Fabinho, seria o caso do Bruno, e o Marcelo Paes será importante nisso. Mas o Marcelo, ele chega no Corinthians e ele vai tentar entender o que acontece nesse clube e de que maneira o futebol pode ajudar o Corinthians a captar receitas, a diminuir despesas, a fazer um controle, a equacionar mais essa história, a chegar dentro de um elenco e falar assim, peraí, qual é a nossa folha de pagamento? A nossa folha de pagamento ela tem que ser nesse valor e com esse valor eu preciso alcançar objetivos maiores. É isso que ele vai fazer. Ele vai fazer um trabalho de tentar equalizar tudo. Porque o executivo, por mais que ele seja o cara da ligação, da contratação, ele também é um cara responsável pela pasta. Ele também é um cara de vestiário, como foi o Fabinho nos últimos tempos aí, com liderança. E o Marcelo tem tudo isso, porque ele foi presidente, ele foi CEO, mas ele também foi diretor de futebol. Ele também foi o cara do vestiário, ele também foi o cara da contratação, ele também foi o cara que ligava para os atletas e dizia, vem aqui, meu projeto é esse.
Conversei com o Marcelo Paz algumas vezes, entrevistei-o algumas vezes, e assim, a capacidade que ele tem é um negócio de altíssimo nível. Vou repetir, vou frisar isso aqui. A gente não sabe se vai dar certo, né? Futebol brasileiro, o futebol já é imprevisível. O futebol brasileiro, então, porque tudo é contexto, né? Então, daqui a pouco você chega, não deixa o cara trabalhar, como a gente sabe que é possível que aconteça, não cria sinergia com a presidência, jogadores não compram a ideia. Então, tudo é possível, realmente. Mas a gente tem que falar antes, né? Eu não posso aqui dizer pra vocês, gente, eu não sei se vai dar certo. Então, em dezembro do ano que vem, a gente conversa. Não dá, eu preciso dar minha opinião antes. E a minha opinião antes, ela é balizada por tudo que eu vi esse cara fazer no Fortaleza, e do que conheço ele, pelas conversas que tive, pelas dúvidas que tirei com ele sobre o conhecimento que ele tem, e sempre saí impactado pela capacidade profissional que ele tem. Mandei uma mensagem curta, rápida para ele agora, antes de fazer o vídeo, e ele só rapidamente me respondeu também, dizendo que estava muito feliz, muito motivado, que a gente vai estar mais próximo agora para poder conversar, porque a gente já tinha uma relação bacana, assim, ele lá em Fortaleza, eu aqui em São Paulo, ele estando no Corinthians, a gente vai ter uma conexão muito mais forte, uma ligação mais direta. E espero trazer para vocês mais informações aí sobre as diretrizes, sobre o trabalho dele, dia a dia, e coisas que ele vai acrescentar para esse Corinthians, não tenho dúvida, na sequência. Vou, mais uma vez, falar o que eu já falei nos outros vídeos em relação ao Bruno Spindel, em relação ao Fabinho Soldado, em relação a qualquer executivo que assumisse. Que deixem ele trabalhar. Que deixem ele exercer o seu trabalho. Porque o Marcelo Paz, ele é um diretor de futebol, ele é um executivo de futebol, ele é um diretor esportivo, mas ele tem um status de presidente. Galera, e o Corinthians tá com tudo no mercado da bola. Savarino é o nome da vez, tá muito próximo de acertar com o Timão. O Corinthians tá apenas definindo aí quais jogadores irão ir na troca com o Botafogo. O Corinthians quer muito o Savarino, avançou por ele e pode aceitar a troca de jogadores. O Botafogo, a princípio, queria o Ranieri e o Gustavo Henrique, mas todo mundo sabe que é impossível, né? O Corinthians não vai mandar esses dois jogadores, até porque foram os dois principais jogadores na temporada, então não faz sentido mandar eles pra lá. E aí o Corinthians tá falando que quer mandar o Félix Torres. O Corinthians entende que o Félix é um bom jogador, não é à toa que sempre está convocado pela seleção, porém aqui no Corinthians não deu certo, problemas pessoais atrapalharam aí, a possível passagem dele. E eu acredito nisso, cara. O Félix Torres, ele não é ruim de bola. Não é à toa que o cara é convocado sempre pela seleção do Equador. Beleza, que os jogadores do Equador não é igual ao do Brasil, que tem muitos jogadores bons, a disputa é grande. Não, lá tem poucos zagueiros com qualidade. Porém, ele sempre tá nas eliminatórias, nos amistosos, vai pra Copa do Mundo, então eu acho que vale a pena mandar ele pra lá. Aqui não deu certo, mas lá ele pode dar super certo. É igual o Gustavo Henrique, galera. No Flamengo ele saiu de lá chutado, ninguém gostava dele, ele era muito criticado. E aí chegando no Corinthians o cara se torna o melhor zagueiro aí do Timão, então, na temporada. Então, cara, eu acho que vale a pena mandar ele, vamos ver se eles vão aceitar. Félix Torres é um cara que chegou em 2024 no início, contratado pelo Augusto Melo. Infelizmente não teve sucesso, mas eu espero que ele tenha sucesso lá e que faça essa troca, cara. O Savarino é muito bom de bola, as características dele é igual a do Garro. Ele é um jogador que busca ali o passe em profundidade, que é o passe que o Yuri Alberto mais gosta, porque ele ataca o espaço. O Yuri, ele gosta de correria. Então, se tiver dois zagueiros, ele entra no meio dos dois zagueiros ali, ele entra ali no espaço e o cara toca a bola pra ele em profundidade, ele ataca a bola. Então, tomara que ele venha. Savarino, um jogador não tá velho, 29 anos, e eu acho que ele pode dar certo aqui, hein? Um cara muito bom de bola, pessoal. Já comenta aqui nos comentários se você aprova essa contratação, acha que daria certo. Savarino, jogador que já passou aqui pelo Atlético Mineiro, e pelo Botafogo, dois clubes alvinegros. Será que vem para o terceiro clube alvinegro? Bora ver aqui, Tomara que ele dê certo se vir. É um jogador de 29 anos de idade, vai fazer 30 o ano que vem, em novembro. Essa temporada foi um pouco abaixo, não só ele, o time todo do Botafogo foi abaixo, então não tem como julgar muito. Mas o ano passado ele foi muito bem. Acabou sendo protagonista aí no Brasileiro e também na Libertadores, ambos os títulos conquistados pelo Botafogo. Comenta aqui, você aprova a contratação do Savarino. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.